Que o Senhor Jesus abençoe a todos poderosamente. Nesse dia de hoje eu quero estar contando uma história de um homem por nome Saulo. Saulo era um homem judeu, um cidadão romano culto e muito instruído da sua época. Tinha como professor Gamaliel, um homem que tinha o sangue azul nas veias. E este homem ele tinha algo contra os cristãos, contra aqueles que anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. Em um certo momento, Saulo, diante de Estevão, que estava sendo apedrejado, e Saulo vendo aquele homem sendo apedrejado por uma causa do cristianismo, ele ficou abismado. Digo eu, não a Bíblia. Ele ficou parado. Que poder é esse? Quem é este homem que estes crentes tanto defende a causa e morre por ele? Ele, como era um judeu e que carregava na sua mente a religião qual ele cria, não via tamanho fé como aquele povo prestava e tinha com relação ao seu Deus. Saiu dali perturbado, foi pegar cartas para poder afrontar e saiu num certo dia decidido matar todos os crentes que encontrasse pela frente. Até que ele, de repente, passando pelo caminho de Damasco, de repente aparece no seu caminho um clarão e ele cai de joelho no chão. E quando se tenta se levantar, percebe que está cego. E ele ouve uma voz de dentro do clarão falando: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem é o Senhor? E a voz fala: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Duro para ti será recalcitrar-se contra aguilhão. E se levantou, e os homens pegaram ele pela mão, levaram até Damasco, e ficou 3 dias, cego, sem comer e sem beber. Havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamando em visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Respondeu o Senhor e disse: vai à casa de Judá, na rua chamada Direita. Lá está um homem por nome Saulo, que está orando. Põe a mão sobre ele e ele ficará curado. E Ananias perguntou: Senhor, mas esse não é Saulo, aquele que nos persegue? O Senhor falou, ele mesmo. Mas este homem, Senhor, não vale nada. Este homem é perigoso. Aí o Senhor fala para ele: Ananias, faça o que eu te mandei, porque para mim ele é um vaso escolhido. E Ananias vai até lá e fala: Saulo, meu irmão, o Senhor mandou vir aqui. E Ananias coloca as mãos sobre Paulo e Paulo passa a enxergar. E dali para frente começa uma transformação na vida de Paulo, que tem o seu nome trocado e passa a ser o apóstolo Paulo, um homem que pregou o evangelho de uma forma poderosa, fez grandes prodígios e maravilhas. A palavra de Deus vai dizer que pela mão de Paulo, Deus operava milagres extraordinários. Nós verificamos aqui que foi preciso Paulo ter um encontro verdadeiro com Deus. Muitas das vezes nós se julgamos: sou católico, sou evangélico, sou de matriz africana, sou livre pensador. E nós verificamos aqui nessa história que Paulo, ele tinha uma religião, ele tinha um professor, ele tinha tudo na sua mente estruturado, mas quando Jesus se revelou para ele, ele mudou toda a sua maneira de pensar e de ser. Lembre, antes de você ter uma religião, você precisa ter um Jesus na tua vida. O Senhor Jesus é muito mais do que uma religião, é muito mais do que um credo religioso. O Senhor Jesus é o pão que desceu do céu, é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus lhe abençoe.